Nós somos a unidade da fé. A igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé. A igreja que pratica o ID do Senhor. Fiquem com o nosso vídeo agora e receba da parte de Cristo Jesus. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos aos teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas o enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos viverei do resto. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Irmãos, estamos aqui nessa passagem, né, desse milagre, a qual nós já conhecemos, né, que dessa mulher que tinha seu marido, e seu marido morreu e deixou uma dívida. E essa dívida, ela tinha que ser paga, porque tinha que ser paga, que senão os devedores vinham buscar os seus filhos para aquela dívida ser paga. E aquela mulher entrou em desespero, porque ela não tinha como pagar aquela dívida. Aí ela foi ao homem de Deus e clamou a ele, dizendo: ela não chegou pedindo, ela não chegou interrogando, porque o desespero, vamos dizer assim, daquela mãe, daquela mulher, era grande, porque ela sabia que se aquela dívida não fosse paga, eles iam levar os seus filhos. E qual de nós, pais e mãe, avós, que estamos aqui ou está nos escutando, quer perder o seu ente querido? Ainda mais um filho, né? A mãe pode passar o que passar, a situação que passar, mas ela não quer perder o seu filho. Pode ser o pior filho, né? Vamos dizer assim, o pior filho, desobediente,
não atender a sua mãe, mas a mãe não quer perder o seu filho. E ela estava desesperada, e ela foi ao homem de Deus, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E ele disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Imagine só, irmãos, aquela mulher desesperada, dentro de casa. Talvez ela nem sabia o que ela tinha dentro de casa, porque o desespero era muito, né? E ela, de repente, ela olhava para um lado, olhava para o outro e não achava nada, não via nada, porque o desespero estava, vamos dizer assim, sufocando ela, e ela não estava enxergando o que ela tinha em casa. E ela falou: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Às vezes, irmãos, é nas pequenas coisas que Deus nos abençoa. Não precisamos ter muitas coisas para poder adorar a Deus, para que as coisas aconteçam. É na prova, é na luta, é perdendo, é ganhando que nós vamos vencendo. É na dificuldade. Muitas das vezes nós estamos passando pela prova, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e pensamos: poxa, por onde que eu vou começar a resolver esse problema? Por quê? Porque o desespero é grande. Às vezes as coisas é até fácil para nós resolver, mas o desespero bate na nossa mente, dentro do nosso lar, que nós não sabemos nem por onde começar. E ela falou: tua serva só tem uma botija de azeite. E essa botija era de grande valor. Nós sabemos que botija é coisa pequena, né? Coisa pequena, tem várias variedades de botija, de tamanho. E era de muito valor. Então, ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não pouco. Muitas das vezes, às vezes temos que fazer algo que esteja ao nosso alcance para receber o que Deus tem para nos dar. Ela pegou aquela botija, ela falou para aquele homem que tinha apenas uma botija de azeite. Nas coisas pequenas. E ele falou: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e ponha à parte os que tiver cheio. Imagine só, irmãos, aquela mulher pedindo vaso emprestado aos vizinhos. É difícil, é difícil pedir as coisas emprestadas aos outros, aos vizinhos, porque a gente somos reparados, a gente somos olhados, somos observados. E para a gente chegar e pedir alguma coisa a alguém, na verdade a gente fica até com vergonha. Pode estar passando o que estiver passando, mas às vezes a gente levanta assim dentro de casa: eu vou lá pedir algo emprestado à diaconisa Rose, eu sei que ela vai me emprestar, mas a gente sai até com aquele destino, com aquela coisa na mente de ir lá pedir, mas chega lá, as coisas desandam tudo, né? A gente começa a falar uma coisa, fala outra e vira as costas e vai embora. Imagine só aquela mulher pedindo os vasos emprestados aos seus vizinhos, né? E ela conseguiu pedir os vasos emprestados, e não foi pouco não.
foi muito, porque daquela botija de azeite, ela conseguiu resolver o problema da vida dela. Na pequena botija, ela encheu os vasos, entrou para o quarto, fechou a porta, ela e os seus 2 filhos, e começou a orar, começou a encher os vasos, e os vasos estavam sendo cheios, e ela colocando para um lado, traz mais vaso, e o vaso enchendo, e ela colocando para um lado, e foi enchendo, e ela pediu mais vaso. E seus filhos falaram, não tem mais vaso. E ali o azeite parou. O azeite parou. Ele não acabou. Ele parou porque não tinha mais vaso. Muitas das vezes, irmãos, igual eu falei, nós falamos as coisas com Deus no particular, pedimos a Deus e Deus fala. Quando Ele não fala na hora, Ele usa alguém para falar conosco. E nós pensamos que nada está acontecendo. E está acontecendo porque é no nosso particular que Deus nos escuta. Não adianta nós gritar, nós se desesperar, porque é tudo no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Deus nos prepara, Deus nos fortalece. E aqui essa mulher, ela viveu, pagou as suas dívidas. Ela pagou as suas dívidas e viveu, ela e seus 2 filhos. Mas primeiro, ela teve que ir ao homem de Deus. E nós, hoje em dia, nós temos livre acesso. Nós ajoelhamos, nós pedimos a Deus para que tudo que nós pedimos a Ele venha a ser realizado. Porque nós como ser humano, irmãos, às vezes nós pedimos a Deus e não recebemos na hora, nós até duvidamos. Será que vai acontecer? Será que isso vai dar certo? E aqui nós aprendemos com essa mulher que é no particular, é na nossa intimidade com Deus, porque se não for assim, nada dá certo. Às vezes eu fico quieto, fico pensando, somos falhos, somos pecador. Ora a Deus, peça a Deus. E muitas das vezes nós pensamos que nada está acontecendo. Às vezes até minha esposa fala que tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo. E eu fico olhando assim e falei, vai mesmo. Vai mesmo, porque nós sabemos, irmão, o que nós falamos com Deus. Eu brinco assim com o povo, mas as coisas de Deus nós temos que levar a sério, porque tudo é no tempo dele. Que se não for Deus para nos proteger, nos guardar, nos preparar para poder receber a bênção, se nós receber a bênção antes do tempo de Deus, nós perdemos até a nossa salvação, porque nós não estamos preparados. Porque Deus é Deus, Deus sabe de tudo que nós precisamos. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Que os irmãos, nessa noite, que nós venhamos entregar tudo na mão do Senhor Jesus, no nosso particular.
Nós sabemos da nossa necessidade, que tudo que nós precisamos, né? Nós viemos entregar na mão do Senhor Jesus, que tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. Eu agradeço sim a minha oportunidade. Os irmãos venham meditar melhor nessa palavra, que Deus está no controle de tudo nessa noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Palavra grandiosa.